Saudações, turma! Beleza? Fiz mais uma videoaula para vocês. Essa é a parte 2 da aula de equação do primeiro grau. Só que aqui a gente vai trabalhar mais exemplos de exercícios. O tempo todo utilizaremos o princípio da equivalência e também aquela ideia de balança. Lado esquerdo, lado direito. Só que o desenho da balança a gente vai abstrair. Vamos utilizar apenas a ideia. Então teremos o sinal de igual, o lado esquerdo e o lado direito. Iremos descendo as equivalências até finalmente achar o valor do x. Também mostro para vocês algumas etapas que podem ser puladas, de maneira a simplificar os cálculos, deixar ele mais simples, para que a gente possa mais rapidamente encontrar o valor do x. Então prestem bastante atenção nessa aula, em cada detalhe, porque vai ser importante para que vocês tenham mais prática e mais agilidade na hora de encontrar o valor do x em uma equação do primeiro grau. No final, como é de costume, deixo algumas sugestões de exercícios e espero que vocês tentem fazer, porque, como eu sempre digo, é tentando fazer que se aprende. E se tiver alguma dúvida, já sabe, né? É só perguntar. Bons estudos, boa aula e vamos lá! Vamos começar com esses 4 exercícios aqui. Letra A, letra B, letra C e letra D. Eu procurei colocar com grau de dificuldade ascendente, ok? Do mais fácil para o mais difícil. Vamos começar pela letra A. Na letra A eu tenho x mais 3 igual a 10. Por verificação direta, eu já sei que o x tem que valer 7. Porque 7 é o único número que satisfaz essa igualdade, ou seja, 7 mais 3 igual a 10. Mas vamos ver como ficaria as contas. Eu vou o tempo todo utilizar o princípio da equivalência. Então eu vou usar esse símbolozinho aqui, essa seta dupla. Esse símbolozinho aqui significa equivalente, ou seja, o que está do lado esquerdo é equivalente ao que está do lado direito. A ideia é isolar o x e deixar o x sozinho, porque aí o x ficando sozinho, digamos do lado esquerdo, ele vai ser igual a tudo que tiver do lado direito. Ok? Então aqui fica fácil, porque aqui para o x ficar isolado, eu só tenho que me livrar desse 3. Para isso eu vou subtrair 3 dos dois lados. Lembrando que eu estou utilizando o princípio da equivalência. O que o princípio da equivalência diz? Que toda operação que eu fizer do lado esquerdo, se eu fizer do lado direito, eu mantenho a igualdade. As operações que nós utilizamos foram adição, subtração, multiplicação e divisão. Para resolver a equação do primeiro grau, são essas 4 operações que nós vamos usar. Ok? Então, por exemplo, isso aqui tem mais 3. Para eu me livrar dele, eu tenho que subtrair 3. Porque a ideia é sempre usar uma operação inversa. Então, se eu tenho mais 3, eu vou utilizar menos 3, porque 3 menos 3 dá 0. Então, eu subtraio 3 dos dois lados. Então, eu tenho que x mais 3 igual a 10 é equivalente a x mais 3 menos 3 igual a 10 menos 3. Aqui era exatamente esse o objetivo. Vou cortar esses 3. O x vai ficar sozinho do lado esquerdo. E do lado direito, eu vou ter 10 menos 3 igual a 7. Ou seja, x é igual a 7. Ok? Essa primeira realmente foi muito fácil, né? Agora vamos ver essa segunda aqui, a letra B. Por verificação direta, eu consigo descobrir o valor da raiz dessa equação? Sim, né? Eu também consigo chutar alguns valores e descobrir. Por exemplo, eu posso colocar o x igual a 5, porque 3 vezes 5 é 15, 15 menos 15 é 0. Só que não é qualquer equação que funciona assim, eu ficar chutando valores. Algumas são muito complexas. Então, eu poderia demorar horas, ou até mais do que horas, dias, talvez, chutando valores até encontrar um que funcionasse. Então, a ideia é que eu utilize essa estratégia, essa técnica, para encontrar a raiz. E que técnica é essa? O princípio da equivalência, tá bom? Então, aqui, como que a gente vai fazer? Eu disse que a ideia é isolar o x, deixar o x sozinho.
Porque aí o x estando sozinho, digamos do lado esquerdo, tudo que tiver do lado direito, o x vai ser igual a ele. Beleza? Então aqui 3x menos 15 igual a 0. Como eu tenho menos 15, para que o 15 desapareça, eu preciso somar 15. Entende? É sempre a operação inversa. Sempre inversa. Qual a operação inversa da adição? Subtração. Qual a operação inversa da subtração? Adição. Ok? Então aqui quando era mais, eu subtraí. Aqui como é menos, eu vou ter que somar. Somar quem? O 15. Porque eu quero que ele desapareça. Então menos 15 mais 15. Menos 15 mais 15 é 0. Então vai cortar aqui, né? Vai ficar só o 3x. E do outro lado eu vou ter 0 mais 15, que dá 15. Então vamos lá. Isso aqui, 3x menos 15 igual a 0, é equivalente a isso aqui, 3x menos 15 mais 15, igual a 0 mais 15, que é equivalente a 3x igual a 15. Certo? Agora, o que falta eu fazer? Bem, não tem mais nada para somar, não tem mais nada para subtrair. Eu tenho apenas o número 3 multiplicando o x. E eu quero o x isolado, eu quero ele sozinho. Quando o número está pertinho assim da letra, do lado, é porque ele está multiplicando a letra. Então aqui eu tenho 3 vezes x. Ah, professor, posso botar o pontinho ali para indicar a multiplicação? Pode, mas não é obrigatório. Isso aqui se chama justaposição. Eu ponho apenas ao lado e sei que está multiplicando. Não dá certo se forem dois números. Se eu estiver multiplicando um número pelo outro, aí sim eu tenho que colocar o sinal de multiplicação. Beleza? Então aqui eu tenho 3 vezes x igual a 15. Bem, qual é a operação inversa da multiplicação? Divisão. E a inversa da divisão? Multiplicação. Então, como aqui está multiplicando, eu tenho que dividir. Por quanto? Por 3. Então, se aqui está multiplicando por 3, eu vou dividir por 3. Aí eu vou ter uma equivalência. Tá? Então, eu preciso fazer dos dois lados. Lembra lá o esquema da balança, né? O que eu faço de um lado, eu faço do outro para manter o equilíbrio. Então, vou dividir os dois lados por 3. Quando eu divido esse lado aqui por 3, o 3 some, né? Vai ficar só o x. E esse lado aqui dividido por 3 vai dar 5. Então, 3x dividido por 3 dá x. 15 dividido por 3 dá 5. Logo, x é igual a 5. Moleza, né? Vamos ver a letra C. A letra C é simples também. Só que aqui, ó, eu tenho x sobre 3. Ou seja, x dividido para 3. Vamos ver como que eu encontro o valor do x. X dividido para 3 igual a 5. Lembrando que é sempre a operação inversa. Então, se aqui está dividindo, eu vou multiplicar por quanto? Por 3. Só que o que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro lado. Então, vou multiplicar os dois lados por 3. Então, multipliquei o lado esquerdo por 3, multipliquei o lado direito por 3. Aqui, como já era objetivo, corta, só sobra o x. E aqui 3 vezes 5, 15. X igual a 15. 15 é a raiz dessa equação. Ok? Bem, a letra D eu tentei colocar um pouquinho mais difícil. Só que no final das contas, você vai ver que não tem mais difícil, que é tudo fácil. Só tem algumas mais trabalhosas, um pouco mais demoradas. Só que mais à frente eu vou mostrar a vocês como que se pula algumas etapas. Então a gente vai começar a resolver isso muito mais rápido, tá? Mas por enquanto eu quero que vocês prestem atenção no passo a passo, nos detalhes, tá? Porque é isso que vai fazer com que vocês aprendam. Só depois que vocês já aprenderem essa parte, essa etapa, que vocês já estiverem entendendo tudo que se faz, aí vocês vão estar aptos a pular algumas etapas. Mas por enquanto não. Quem está aprendendo ainda não pode pular a etapa. Só depois. Então aqui por enquanto a gente está fazendo passo a passo. Então lembrando que esse símbolo é símbolo de equivalente, né? Até escrevo aqui embaixo. Ele significa equivalente. A gente vai usar o princípio da equivalência. Então aqui, é claro que eu posso escolher o que eu quero fazer. Eu quero primeiro me livrar do 5. Depois quero me livrar, sei lá, do menos 10. Depois eu posso escolher. Mas sempre é bom você
impor uma ordem para você mesmo, quando você fizer. Então, qual é a ideia? A ideia é primeiro você ir eliminando os números, né? Você colocando todos os números para o lado direito, de certa forma. Então, aqui, esse 5 aqui, ele está do lado esquerdo. Então, é com ele que eu vou me preocupar primeiro, tá? Porque eu quero o x sozinho do lado esquerdo, não é? Então, eu vou olhar para o lado esquerdo, é ele que vai me dar a diretriz. Então, eu escolhi o 5. Tá bom? Ah, professor, não, eu quero somar 10 dos dois lados. Ok. No final das contas, vai dar certo, mesmo que você dê mais algumas voltas, mas tu vai acabar achando o valor x. Só que se você colocar um padrão, se você escolher um padrão para você resolver, você vai diminuir as chances de você errar. Então, vamos sempre olhar para o lado esquerdo primeiro. Então, eu quero me livrar do 5, olha o sinal dele. Mais 5. O que eu faço? Subtraio 5 dos dois lados. Então, aqui vai ser equivalente a, olha junto comigo aqui, ó, 3x mais 5, o que eu acrescentei? Menos 5. É igual a 4x menos 10, e o que eu acrescentei? Menos 5. Então, olha para cá. Acrescentei menos 5 dos dois lados. Certo? O que eu faço agora? Olha aqui. Esse símbolozinho, equivalente, né? Vou escrever do lado aqui direito a equivalência do que está aqui do lado esquerdo. Então, aqui eu vou cortar esse 5 com esse menos 5. Essa é a ideia, foi por isso que eu subtraí 5. Vai ficar só o 3x do lado esquerdo. E do lado direito tem um monte de gente, né? Vou ver o que eu posso repetir e o que eu tenho que fazer as contas. Vamos lá, o 4x eu posso repetir. O menos 10 menos 5 eu tenho que fazer as contas. Então, menos 10 menos 5 igual a menos 15. Lembrando que o tempo todo eu utilizo as regrinhas de sinais, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, é só perguntar, ou então me pedir para fazer um videozinho curtinho explicando as regrinhas de sinais, tá? Na multiplicação, sinais iguais, positivo, sinais diferentes, negativo. Na divisão, sinais iguais, positivo, sinais diferentes, negativo. Na adição, menos com menos, repito menos e somo os números. Mais com mais, repito mais e somo os números. Menos com mais ou mais com menos, eu vou subtrair o módulo dos números e vou repetir o sinal do número de maior módulo. Tá? É só falar, professor, eu tenho dificuldade em regrinha de sinais, por isso que eu não entendo algumas passagens, que eu vou lá e te explico, tá bom? Então, aqui eu tenho menos 10 com menos 5 dá menos 15. Ok? Sinais iguais, repito o sinal e somo. Então, ficou assim agora, 3x igual a 4x menos 15. Já simplificou um pouco mais, né? Vamos continuar. Agora, o que eu quero? Lembra que eu falei que eu quero o x do lado esquerdo e os números do lado direito? Se eu olhar aqui para o lado direito, tem um 4x aqui. Né? Eu quero que ele saia daí, eu quero que ele desapareça daí. Eu quero aqui só números. Eu quero que as letras fiquem aqui do lado esquerdo. Então, o que eu faço para o 4x sumir? Se eu olhar aqui para frente dele, ó, não tem sinal nenhum, não é? Quando não tem sinal nenhum é porque é positivo. Então, aqui eu tenho mais 4x. Então, o que eu faço para me livrar dele? Coloco menos 4x dos dois lados. Foi o que eu fiz. Ó. 3x menos 4x do lado esquerdo e do lado direito 4x menos 4x. Eu subtraí 4x dos dois lados da igualdade. Para quê? Para que aqui do lado direito ele desapareça. Vai ficar só quem? Só o menos 15. E aqui eu vou ter 4x menos 3x igual a 4x menos 15 é equivalente a 3x menos 4x igual a 4x menos 4x menos 15. Cortando 4x com 4x, do lado direito fica só menos 15, e do lado esquerdo eu tenho 3x menos 4x, que vai dar menos x. Então, eu tenho menos x igual a menos 15. Pronto. Daqui eu já posso concluir que se menos x é igual a menos 15, o x só pode valer 15. Mas aí, para eu terminar, utilizando o princípio da equivalência, para eu terminar, eu multiplico os dois lados por menos 1, tá vendo? Multipliquei. Quando eu multiplico por menos 1, qualquer número, eu só mudo o sinal dele.
né? Então, aqui o menos x vai virar mais x, e o menos 15 vai virar mais 15. Então, x é igual a 15. Então, 15 é a raiz dessa equação do primeiro grau. Beleza? Ok. Agora, olha o que a gente vai fazer. A gente vai parar de usar o símbolozinho, esse símbolozinho aqui de equivalente. A gente vai parar de usar ele e vai simplesmente escrever todas as equivalências, uma abaixo da outra. Então, toda vez que eu escrever alguma coisa embaixo, isso vai significar que o que eu escrevi embaixo é equivalente ao que está em cima. Isso já vai simplificar um pouco mais a maneira de resolver. Tá? E eu vou resolvendo descendo. Cada passagem eu vou descendo, descendo, descendo até achar o valor de x. Então vamos ver como fica. Eu vou pegar esse exemplo aqui. Ó. 3x menos 1 igual a menos 2x mais 29. E vamos usar o princípio da equivalência e descobrir o valor de x. Beleza? Então o que eu faço aí primeiro? Somo um dos dois lados, né? Porque lembra que eu falei? Eu quero isolar o x. Eu quero o x sozinho do lado esquerdo. Para isso, eu vou utilizar o princípio da equivalência e vou utilizar operações inversas. Então, como eu quero me livrar do menos 1, eu tenho que somar 1. Ok? Para o menos 1 poder sumir. Então, aqui, eu somo um dos dois lados. Então, 3x menos 1 mais 1 é igual a menos 2x mais 29 mais 1. Aí, resolvo. Aqui eu vou cortar esse com esse, 29 mais 1, 30. Então, vai ficar 3x é igual a menos 2x mais 30. Tá? Esse menos 1 com esse 1 cortou, ficou só 3x. O menos 2x eu repeti. E 29 mais 1 é igual a 30. O que eu faço agora? Eu quero o x de que lado? Esquerdo. E do lado direito, número. Se eu olhar para o lado esquerdo, tem 3x aqui. Mas se eu olhar para o lado direito, não tem só números aqui. Tem um menos 2x aqui. Eu quero que ele desapareça. Para isso, o que eu faço? Olha o sinal, né? Menos 2x. Então, para ele sumir, eu somo 2x. É isso que eu faço. Somo 2x dos dois lados. Então, aqui fica 3x mais 2x é igual a menos 2x mais 2x mais 30. A ideia era cortar, então aqui eu vou cortar menos 2x com mais 2x. Do lado direito vai ficar só o 30. E do lado esquerdo, 3x mais 2x, que é igual a 5x. Então, vou ter 5x igual a 30. Agora ficou fácil, né? O 5 está fazendo o que com x aqui? Multiplicando. Então, vou dividir os dois lados por quanto? Por 5. Por que dividir? Porque é sempre a operação inversa. Como aqui o 5 está multiplicando, eu tenho que dividir para ele desaparecer. Então, divido os dois lados por 5. Aqui vai acordar 5 com 5, vai ficar só o x. E do lado direito, 30 dividido por 5, que é igual a 6. Logo, x igual a 6. Beleza? Tranquilo até agora? Alguma dúvida? Se tiver, pode comentar lá, pode perguntar lá, tá bom? Qualquer dúvida, anota aí, pega um papel, anota a dúvida. Ah, tá, no exemplo tal, o exercício tal, fiquei com uma dúvida, não entendi tal passagem. Você vai, anota aí no caderno e continua assistindo a aula. Continua assistindo. Surgiu outra dúvida? Pega, anota, exercício tal, explicação tal, professor falou não sei o quê, deixa aí anotar. Volta o vídeo, assiste de novo, tenta entender. Não entendeu? Ok. Deixa anotado e depois me pergunta, que eu respondo, tá bom? Então vamos ver mais um exemplo. Menos 7x mais 18 igual a 3x mais 28. Então agora eu vou fazer um pouquinho mais rápido, tá? Quero sumir com 18. Olho para o sinal dele. Mais 18. Então subtrai 18 dos dois lados. Aqui vai sumir o 18. Vai ficar só o menos 7x. Do lado direito da igualdade, sempre vou repetir no sinal da igualdade. É como se o sinal da igualdade fosse o apoio da balança. E o lado esquerdo fosse o prato esquerdo da balança, o lado direito fosse o prato direito da balança e o sinal de igual ao apoio. Ele que equilibra os dois pratos. No caso aqui, ele está equilibrando o lado esquerdo e o lado direito. Tá? Lembra que eu falei na introdução lá que eu ia utilizar a ideia da balança? Estou utilizando o tempo todo a ideia da balança. Só que eu não estou usando o desenho. Estou usando o sinal de igual. Mas a ideia é a mesma. Então, aqui eu vou ter 18, corta com menos 18, fica só o menos 7x. 3x, repito, 28 menos 18 dá 10. Pronto, o que eu faço agora? Vou te dar 5 segundos para pensar. O que eu faço?
Olha tudo que eu fiz aqui no exemplo aqui do lado esquerdo aqui. Eu quero o x isolado, não é? Quero ele sozinho do lado esquerdo, certo? Então, eu tenho que sumir com esse 3x daqui. Olha para frente dele, não tem nenhum sinal. Então, ele é o quê? Positivo. Então, o que eu faço? Subtraio. Subtraio o quê? 3x. Só que o que eu fizer de um lado, eu tenho que fazer do outro. Então, vou subtrair 3x dos dois lados. Menos 7x menos 3x é igual a 3x menos 3x mais 10. Está vendo aqui? Subtrair dos dois lados. Aqui vai cortar, vai ficar só o mais 10. E aqui eu vou ter menos 7x menos 3x, que vai dar menos 10x. Então, menos 10x igual a 10. O que eu faço agora? O que esse menos 10 está fazendo? Multiplicando o x. Eu não quero isolar o x, então tem que me livrar desse menos 10. Como ele está multiplicando, eu divido. Divido os dois lados. Por quanto? Tem que ser exatamente por esse número aqui. Menos 10. Dividindo os dois lados por menos 10, aqui some, fica só o x. 10 dividido para menos 10 é igual a menos 1. Então, o x vale menos 1. Beleza? Bem, agora vamos simplificar mais ainda. Tá? Vai ficar mais ágil ainda a resolução desses exercícios. Tá? Para encontrar o valor de x, para resolver a equação, vai ficar mais rápido ainda. Cada hora que a gente vai aprendendo um pouco mais, que a gente vai entendendo um pouco mais, a gente vai se capacitando para pular algumas etapas. Então, vai chegar uma hora que em 2, 3 linhas a gente vai achar o valor de x, tá bom? Então, eu vou mostrar para vocês as etapas que a gente pode pular. Vamos pegar esse exemplo aí. O que eu faço aqui? Eu quero sumir com menos 1, não é? Então, eu tenho que somar um dos dois lados. Só que quando eu somar um dos dois lados, esse lado esquerdo aqui, esse menos 1 vai sumir, não vai? Então, vai ficar só onde que vai ficar algum número? Desse lado, do lado direito. Tá? Deixa eu explicar de novo, olha só. Eu tenho x sobre 3 menos 1 igual a 9. Eu quero me livrar desse menos 1. O sinal dele é menos, eu tenho que somar um dos dois lados. Então, aquela passagem onde eu somo um dos dois lados, eu vou pular. Já vou colocar direto o resultado. Certo? Então, aqui, como eu sei que o menos 1 vai cortar com 1, eu vou botar só x sobre 3. E do outro lado que eu vou escrever 9 mais 1. Entendeu? Então, esse mais 1 aqui do lado direito, eu escrevo. Aqui, como eu sei que esse que vai cortar com esse, eu já não escrevo, já facilita. Certo? E agora eu faço. 9 mais 1, 10. Ah, professor, se eu quisesse colocar direto x sobre 3 igual a 10, eu poderia? Claro que poderia. Aí você ia pular mais uma etapa ainda. Tá? Você precisa de um cálculo, tá? Que mostre o caminho que você tomou para chegar até o resultado. Você não pode chegar direto e botar o valor do x. Tu precisa de um desenvolvimento. Só que você pode pular algumas etapas, sem problema nenhum. Mas tem que saber direitinho o que você está pulando, para não fazer coisa errada, beleza? Agora vamos multiplicar os dois lados por 3. Então, aquela parte onde eu boto 3 aqui, eu vou pular e vou colocar só o x aqui embaixo. Por quê? Porque quando eu multiplicar por 3, não vai sumir o 3 de baixo? Então, boto só o x. E do outro lado, eu ponho 10 vezes 3. Tá bom? É daí que vem aquela ideia de que, então eu peguei o menos 1 e joguei para o outro lado somando. Na verdade, tu não pode jogar para o outro lado somando. O que você faz é utilizar o princípio da equivalência. Você soma um dos dois lados. Só que, ao pular essa etapa, você pode entender, entre aspas, que tu pegou esse menos 1 aqui e jogou para o outro lado somando. Tá? Mas é apenas uma maneira de você entender, de você gravar a maneira de fazer. O jeito de fazer, ok? Então, x igual a 3 vezes 10, x igual a 30. Vamos ver mais um exemplo. Esse daí é interessante, né? Eu tenho x menos 5 sobre 3 igual a x mais 3 sobre 5. Bem, se eu tivesse que fazer passo a passo, eu teria que fazer assim. Ó. Como eu tenho x menos 3, tudo isso sobre o 3, eu não posso somar 5 aqui. Não daria certo, porque tem um 3 aqui embaixo. Então, primeiro eu teria que me livrar desse 3 aqui embaixo. Para isso, eu teria que multiplicar os dois lados por 3. Ok? Aí depois eu ia ter o mesmo problema aqui do lado direito. Eu teria que multiplicar aqui por 5 para me livrar desse 5. Aí eu teria que multiplicar os dois lados por 5. Se você multiplica alguma coisa por 3 e depois multiplica por 5, é equivalente a multiplicar por 15. Então, na prática,
se eu fosse fazer o passo a passo, eu multiplicaria os dois lados por 15. Ao multiplicar os dois lados por 15, aqui do lado esquerdo ia ficar só o 5 e do lado direito ia ficar só o 3. Tá? Mas como que a gente vai entender isso? A gente vai entender assim. A gente vai entender que a gente multiplicou cruzado. Então, eu multipliquei aqui 5, olha para cá, 5 vezes x menos 5. 5 vezes x menos 5 é igual a 3 vezes x mais 3, ok? Multipliquei cruzado. Então, 5 vezes x menos 5, 3 vezes x mais 3. Observe que eu botei um parêntese. Por quê? Porque se eu não coloco parêntese, esse 5 vai multiplicar só pelo x. E eu quero que o 5 multiplique pelo x menos 5. E aqui eu quero que o 3 multiplique pelo x mais 3, ok? Agora aplica a distributiva. 5x, 5 vezes x, 5x. 5 vezes menos 5, menos 25. Aqui, 3 vezes x, 3x. 3 vezes 3, 9. Apenas apliquei a distributiva. Ok? Quer que eu explique de novo essa parte aí? Tá bom, aqui você já entendeu que eu multipliquei cruzado, não foi? Então vamos ver aqui a distributiva. Eu distribuí a multiplicação aqui, tá vendo? O 5 está multiplicando esse parênteses. Então eu distribuí dentro aqui, ó, dentro dos elementos aqui dentro do parênteses. Então ficou 5 vezes x menos 5 vezes 5. 5 vezes x, 5x. 5 vezes 5, 25. Aqui é a mesma coisa, eu distribuí essa multiplicação na soma aqui dentro, tá vendo? Nos elementos aqui, na parcela das soma aqui. Então ficou 3 vezes x, 3x. 3 vezes 3, 9. Ok? Agora ficou mais fácil. Agora o que eu faço? Somo 25 dos dois lados. Só que aqui eu escrevo só o lado de cá. O lado de cá eu não escrevo menos 25 mais 25, eu não escrevo. Tá bom? E depois? Mas, professor, apareceu um menos 3x ali. Por quê? Porque lembra que eu falei que eu ia pular algumas etapas? Aí logo de cara eu pulei duas etapas. Primeiro eu pulei aqui soma 25 dos dois lados. Depois eu pulei aqui subtrai 3x dos dois lados. Quando eu somo 25 dos dois lados, aqui some, não tem mais 25 nem menos 25, tem nada, só o 5x. E quando eu subtraio 3x dos dois lados, vai sumir o 3x aqui. Ó. Entendeu? Ele some daqui, fica só o 9. E aqui o menos 3x fica. Então, é como, assim, entre aspas, é como se eu tivesse pego esse mais 3x aqui, jogado para o lado esquerdo e trocado o sinal dele. E é como se eu tivesse pego esse menos 25 aqui, jogado para o lado direito e trocado o sinal dele. Observa ali, vê se não parece que eu fiz isso. Ó. 3x estava do lado direito, do lado esquerdo tem o menos 3x. O menos 25 estava do lado esquerdo, do lado direito tem o mais 25. Então, eu fiz uma troca, né? Esse camarada aqui saiu daqui e veio para cá como menos. E esse saiu daqui e veio para cá como mais. Tá? É uma maneira de gravar. Agora eu faço as contas. 5x menos 3x, 2x. 9 mais 5, 34. Pronto, ficou fácil. 2x igual a 34. Divido os dois lados por 2. Então, aqui dividindo por 2 vai ficar só x. 34 dividido por 2, 17. X igual a 17. Beleza? Muito bem. Mais um exemplo. 5x mais 3 igual a 15. 5x igual a 15 menos 3. Pego o mais 3 e jogo para o outro lado subtraindo. 5x igual a 12. Divido os dois lados por 5. X igual a 12 sobre 5. Menos 3x mais 1 igual a 0. Subtrai um dos dois lados. Menos 3x igual a menos 1. Divido os dois lados por menos 3. X igual a menos 1 dividido para menos 3. X igual a 1/3. 3x menos 3 igual a 7. Somo 13 dos dois lados. 3x igual a 7 mais 13. 3x igual a 20. Divido os dois lados por 20. X igual a 20 dividido para 3. 8x mais 33 igual a 17. Aqui eu tenho mais 33. O que eu faço? Subtraio 33 dos dois lados. Subtraio. Só que lembra que eu falei que eu ia pular algumas etapas? O 33 menos 33 eu não escrevo. Escrevo só 8x. O menos 33 eu vou escrever só aqui do lado de cá. É como se eu tivesse pego mais 33 e jogado para o outro lado como menos 33. Faça as contas.
17 menos 33 dá menos 16. 8x igual a menos 16. Divido os dois lados por 8. X igual a menos 16 dividido para 8. X igual a menos 2. Beleza? Bem, já estamos pulando bastante etapa, né? A gente já está fazendo bem mais rápido. Mas para a gente entender cada passagem, a gente precisa de entender que a gente está o tempo todo utilizando o princípio da equivalência. Se você tiver alguma dúvida nessa parte, achar que está um pouco rápido, volta lá na primeira aula, assiste de novo o vídeo lá da primeira aula do lance das balanças, do lado esquerdo, do lado direito, tá? Refaz os exercícios, depois volta para essa aula, assiste essa aula de novo, dá uma olhadinha em cada passagem, tenta entender, pega todos os exemplos que eu resolvi, anota num papel, tenta fazer sozinho, depois vem para cá e olha para ver se está igual. O mesmo exercício, todos esses que estão resolvidos aqui, você pega, anota no papel e tenta fazer sozinho. Depois você vem para cá, bota o vídeo de novo e tenta olhar onde você acertou, onde você errou. Então, assim, o aprendizado, ele às vezes é um pouco demorado, mas ele necessita de você se empenhar. Você tem que ter o objetivo de aprender, senão tu não aprende. Não é assistindo a aula uma vez que você já vai sair fazendo tudo, acertando tudo. Não é assim. Você precisa de um tempo para você ir processando as informações, para você ir entendendo. E para isso você tem que se esforçar, beleza? Então aqui eu deixo para vocês alguns exercícios sugeridos, tá? Para que vocês treinem bastante, porque estudar matemática é igual praticar algum esporte. Você só fica bom se você treinar. Se você quer ser um bom jogador de vôlei, você vai treinar toda semana, todo dia. Se você quer ser um bom jogador de futebol, você vai lá para o campinho, vai para a quadra, vai treinar todos os dias. Porque quanto mais treinar, melhor você vai ficar. Se você gosta de videogame e quer ser bom em algum jogo, você vai jogar aquele jogo várias vezes até você ficar bom. É assim que funciona para tudo na vida. Na matemática é a mesma coisa. Quanto mais você resolver exercício, quanto mais você assistir às aulas, quanto mais você estudar, quanto mais você querer aprender, quanto mais você se esforçar, melhor você vai ficar. Então, assiste a aula de novo, 2, 3 vezes, pausa a aula, volta na explicação, assiste de novo cada explicação, tenta refazer os exercícios, tira dúvida, tá? Me pergunta, professor, não entendi tal passagem, não entendi aquela questão que o senhor resolveu. Tenta aprender. Faz esses 10 exercícios, depois eu vou postar a solução deles, tá? E depois eu vou preparar uma lista de exercícios para vocês fazerem, tá bom? Então, bons estudos para vocês, tá? Pratiquem bastante e até a próxima aula. Valeu? Um abraço!